possamos ter inspirações para que cada palavra que aqui hoje for dita, assim como disse a nossa irmã, nos sirva de reflexão íntima e, quem sabe, até mesmo de mudanças. Pois essa é a proposta quando nós falamos do Evangelho. O Evangelho nada mais é que foi os ensinamentos do Cristo. Esse ser de grande luminosidade, de grande magnetismo, aonde o nosso Pai bondoso e misericordioso nos deu para que assim nós pudéssemos ter Ele como guia. Jesus, quando Ele escolheu o nosso Cristo, ouve-se conforme o livro Caminho de Luz, de Chico por Emmanuel. Nesse livro ele fala que houve-se duas grandes reuniões. A primeira delas seria para que assim fosse criada a Terra, para que espíritos, ainda que não conseguiam evoluir moralmente, e que precisavam de um local para que aqui eles viessem e que tivesse também a oportunidade, como muitos outros planetas ou espíritos assim já conseguiram. E nessa reunião foi também decidido que nós, espíritos ainda imperfeitos, ou espíritos imperfeitos que aqui ficariam entre nós, precisaria de um modelo para que nos orientasse e nos guiasse. E assim também se foi escolhido o nosso Cristo, que é o nosso governador e o nosso mestre e guia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14:6. E aí, o que Cristo nos representa? Ele fala: sou o caminho, porque já fiz o percurso que ainda não fizeste. Posso, portanto, ser, como de fato sou, vosso guia, vosso roteiro. Ninguém vos poderá conduzir e orientar, senão eu mesmo. Porque nenhum outro de todos que baixaram aqui a terra jamais fez o trajeto que conduz ao Pai. Por isso vos digo, ninguém realiza os eternos destinos, senão acompanhando-me, seguindo as minhas verdades. Quando Jesus ele disse isso, ele quis dizer, pelo fato dele ter sido mandado por Cristo, por Deus, o nosso Pai, ele tinha essa autonomia de afirmar que ele era o caminho. Ele era o acesso mais fácil a qual Deus nos permitiu assim seguir. E então, Cristo, que até então era verbo na época de Moisés,
Porque Moisés, ele ainda se falava de Deus de uma maneira ainda muito distante, porque aquela época ainda se exigia, porque aquelas pessoas que ali estavam naquele tempo, elas ainda se encontravam em dificuldades de entendimento, eram ainda seres espirituais em condições ainda pouco evoluídas. Então Moisés, através de Deus, da inspiração de Deus, ele teve que agir de uma forma muito mais rígida, porque até então aquelas pessoas só entendiam daquela forma. Eu vou colocar assim uma coisa bem rapidinha, para vocês entenderem. Aqui, que não está muito dentro do contexto que é do roteiro, né, que é o Evangelho, mas faz parte, de uma certa forma, da questão da revelação do Espiritismo, que se fala que a humanidade ela foi dividida em 3 aspectos essenciais. Como eu tinha dito, Moisés, que trouxe a missão de justiça, porque até então, aquele tempo, se precisava disso para até as pessoas, de uma certa forma, temerem um pouco, porque elas ainda eram primitivas, desordenadas espiritualmente e intelectualmente. Então, quando Deus ele chamou Moisés e se apresentou a ele naquele Monte Sinai, aonde também foi-se criado os 10 mandamentos, Deus ele sabia que ainda precisaria que Moisés preparasse o caminho para aquelas pessoas, porque até naquele momento ainda, caso ele viesse a falar de Jesus, as pessoas ali elas estavam em ignorâncias. Então precisaria de uma educação, vamos assim dizer, para que assim Jesus, depois de 1500 anos, aonde Moisés começou-se a falar de Deus, a semear aquele povo, aquela nação ali. E aí tem o segundo aspecto, que após 1500 anos, onde aquele povo já estava um pouco mais orientado intelectualmente, tinha um pouco mais do entendimento de quem era Deus, assim Deus achou-se necessário, naquele período, já nos mandar o nosso Cristo. E foi onde esse Cristo, de grande amorosidade, nos trouxe o Evangelho. E a revelação insuperável que Cristo ele trouxe, não mais de justiça, não mais de um Deus mais rígido, mas ele trouxe um Deus bondoso, misericordioso e extremamente acolhedor. E foi aí aonde Jesus nos falou sobre o amor. Jesus ele era extremamente pacificador, manso em suas palavras, mas ele também era doutrinador. Ele não precisava usar da força como Moisés fazia, porque as pessoas já tinham um certo entendimento. Mas Jesus, através do amor, ele também educava. E houve outro aspecto, quando Jesus já estava aqui, e depois de um período que também Jesus fez essa sementezinha para que depois fosse germinado,
veio o Espiritismo. O Espiritismo ela veio com uma finalidade sublime de nos passar aquilo que Jesus o tempo todo se falava, que era sobre a espiritualidade. Que até então, as pessoas, ainda naquela época de Jesus, não entendiam. Quando Jesus ele falava que esse roteiro de luz a qual ele pregava não se fazia parte aqui da nossa condição física, e sim do espiritual. Então, houve-se essa grande importância nesse sentido, que é o que a gente fala que é a revelação espírita, e eu quis passar um pouco para vocês entenderem, que Deus ele entende os nossos processos. E ele sabe que gradativamente se precisa tempo para que assim as coisas aconteçam e sejam reveladas. Conforme Allan Kardec, na questão 625 do Livro dos Espíritos, ele pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E eles responderam: Jesus. Através do Evangelho, que significa ensinamento do Cristo, ou ensinamentos, nós temos recursos valiosos para a nossa saúde espiritual, consequentemente de natureza moral, emocional, física e em tanto outros aspectos, que assim cabe cada um de nós, na medida dos nossos processos e das nossas buscas. Jesus, ele nos mostra essa luz e nos orienta. Conforme Joana de Ângeles, por intermédio de Divaldo, no livro Jesus e o Evangelho, que é da luz da psicologia profunda, ela diz: Jesus é o ser mais escrito ou falado, devido aos seus ensinamentos, mesmo após 2000 anos. Conhecendo a causa que desencadeia as aflições que são consequências de ações anteriores, ele propõe como recurso para a total liberação do seu contingente perturbador um caminho que é o amor, que é sustentado pela oração, que converte em canal de irrigação da energia que procede de Deus e vitaliza cada criatura humana. Então, Joana novamente ela fala sobre o amor. E esse amor agregado à oração, ela cria uma irrigação. Ela faz com que nós nos conectemos com Deus e com a espiritualidade. A gente muda a nossa vibração. Que quanto mais estamos conectados, quanto mais nós oramos, maior será os nossos benefícios. Inclusive, André Luiz ele fala que se assim nós soubéssemos o quanto nós adoecemos quando nós emitimos pensamentos negativos, quanto de nossas células elas morrem quando a gente está em pessimismo.
respeito da essência divina. Era para estarmos em equilíbrio. Então, na medida que a gente, esse ser divino, ele se desequilibra com pensamentos que não são divinos, as nossas células, elas morrem. E aí? Quantas doenças hoje são geradas também por causa do desequilíbrio? Quantos problemas emocionais nós temos a nível psicológico? Quantas doenças, inclusive, temos devido que, por falta de equilíbrio energético, por falta de amor, muitas vezes próprio, porque a gente não cuida, então a gente acaba se perdendo nesse processo também do nosso amor, a gente também adoece. Então, quando eu falo do Evangelho, que é o roteiro de luz, Jesus, ele nos fala qual seria esse caminho que devíamos seguir. Tem o fato que Humberto ele fala em um dos seus livros. Jesus, ele, estando em Jerusalém, ele, alguns dias antes dele vir a ser crucificado, ele estava sendo aplaudido, apoiado, e ele estava numa casa, falando sobre a Boa Nova, sobre o Evangelho, vários ensinamentos, e várias pessoas estavam ali. Inclusive também estava Zacarias, um senhor já de idade, cultivador de vinhos, que veio de uma cidade um pouco mais distante, uma cidade de Jericó, porque ele queria ali conhecer o tão falado mestre, aquele homem que ali estava mostrando para outras pessoas a divulgação do cristianismo. Então Zacarias, querendo conhecer aquele homem, aquele mestre, andou uma quantidade significativa e chegou lá à casa de Arão. Então Zacarias chega até ele e pergunta: Mestre, eu sou conhecedor das leis de Moisés. Eu tento ser um homem bom. Desde sempre cultivei a terra. Sempre me propus ser uma pessoa de bem. Mas ainda eu sinto que me falta algo. Esse algo que o Senhor fala, que é o reino de Deus. Pois esse é o roteiro que Jesus tanto nos fala, o roteiro de Deus, que é o reino do nosso Pai. Então Jesus, em meio àquela indagação, tenta assim falar para Zacarias qual seria o caminho. Porque mesmo Zacarias andando dentro da retidão e daquilo que ele acreditava, de estar fazendo o bem, porém ele ainda se sentia perdido. Só que outras pessoas adentraram lá na casa e acabou-se que Zacarias não teve a resposta a qual ele aguardava ou esperava. Então Zacarias foi para a sua família na cidade de Inom e aguardou, ou aguardaria, para que assim
ele conseguisse novamente se ver o mestre e ter a resposta. Só que passou-se uns 2 dias, quando Zacarias ele voltou para Jerusalém com o intuito de ter a resposta que a qual ele estava aguardando ansiosamente. Algo aconteceu, no qual ele também se entristeceu. Ali ele já não via mais o Cristo tão mais feliz. Ele já não via ali pessoas que, quando ele tinha visto anteriormente ao lado dele e apoiando, mas já via ali pessoas xingando, zombando e perseguindo. Seria um cenário totalmente avesso daquilo que ele tinha visto antes. Então ele se chocou. Como? Se há 2 dias eu tinha visto ele bem, falando da boa nova, e agora ali ele estava crucificado e ensanguentado. E então Zacarias ele simplesmente se desesperou, tentou o máximo que ele pôde se chegar dentro daquela multidão que ali apedrejava o Cristo. E no meio desse percurso, ele encontrou algumas mulheres que ali estavam chorando, que seria a sua mãe, seria Maria de Magdala, a sua prima, a prima de Maria, que tentava ali falar com Cristo ou dar um consolo para aquele sofrimento. E Jesus, como sempre, era consolador. Ele então diz que elas se acalmassem, porque tudo ficaria bem. Porque o propósito dele tinha sido feito, que ele retornaria ao Pai. Olha a grandeza, ensanguentado, apedrejado, e mesmo assim ele consolou. Então, quando houve-se essa pequena oportunidade, Zacarias conseguiu chegar àquele amigo e àquele mestre. E novamente, Cristo tirou uma das suas mãos que estavam pregadas na cruz e afagou-lhes o cabelo branco e disse: para que chegue-se ao reino de Deus, ao roteiro, muitas vezes é necessário o sofrimento. Sei que muitas vezes, quando nós falamos de sofrimento, vem-se também muito desespero, porque nós não temos ainda essa mesma condição de luminosidade que Cristo tem. Mas quando Cristo falou para Zacarias, ele quis dizer que ele não estava só, pois nós não estamos nunca sozinhos. Mesmo achando nós, muitas vezes, que estamos desamparados ou sem acolhimento, Deus está ali, inclusive aparando tantas arestas que nem muitas vezes nós nem vemos e nem compreendemos. E a única coisa que podemos fazer quando estivermos em sofrimento é orar, que é onde a gente se canaliza a Deus, e a se resignar. Mas aí vocês podem perguntar, como eu também me pergunto: é fácil? Será que é fácil a gente estar tendo sempre essa comunhão e essa certeza? Lógico que não. Porque ainda somos devedores. Ainda estamos no processo.
Mas isso não quer dizer que através de esforços, através de mudanças de comportamentos, através de trabalho para com o próximo, mas principalmente para conosco, essa mudança se faz. Gradativamente, mas ela se faz. Então, a palavra também é resignação. Emmanuel. Sim, mas antes de falar do Emmanuel, quando a gente fala, né, desse sofrimento que Cristo ele teve, que houve, né, que se culminou ali na crucificação dele, houve-se uma grande luminosidade ali. Mas ali ainda não tinha nascido o Evangelho. O Evangelho, ele só veio após a crucificação de Cristo. Veio no outro dia, no raiar de uma manhã, quando Cristo ressuscita. Olha como a certeza que ele tinha anterior, que tinha dito para aquelas pessoas que estavam ali, que era para ficar bem, que ele tinha feito o propósito dele, porque ele sabia que ele retornaria para o Pai, que ele teria o amparo necessário. Então esse Evangelho, ele nasceu após a crucificação e o seu renascimento. Porque depois da crucificação dele, outras pessoas que ali já tinham se despertado para o cristianismo e visto naquele homem aquela certeza absoluta que diante daquela crucificação e martírio e aquela total dor, ele hora nenhuma deixou de se serenar. Muitas pessoas ali entenderam aquilo que Jesus quis dizer naquele período no qual ele esteve aqui conosco, encarnado durante os 3 anos. Então, após a sua crucificação, iniciou-se o Evangelho de Deus, ou o roteiro a qual nós devemos seguir. E então, Emmanuel, ele fala que existe o antes e o depois do Cristo. Ele diz: antes vivíamos cegos, dentro de nevoeiros, perdidos em ilusões. Então, um horizonte de luz. Um lindo sol raiou como a bússola para aqueles que buscam em seus corações o norte. Uma direção na qual se propuseram endireitar os seus caminhos. Pois Jesus está ajudando, amparando, trazendo a cada um. Ele traz a cada um quando a gente acredita que a felicidade é a paz. O roteiro, o caminho de luz. Tanto que João Batista, seu precursor, ele veio antes de Jesus, ele dizia: endireitai os seus caminhos, tornai retas no Evangelho, pois é fundamental escolher essa proposta melhor do caminho. Ou seja, João ele já falava desse caminho, de estarmos na retidão, de não ficarmos rodando em círculos, trazendo para nós, muitas vezes, percepções
dentro da nossa condição humana. E Emmanuel, ele também fala que temos que refletir, escolher, discernir, pois existem tantos atalhos de sofrimento, veredas de provações, corredores de privações educativas e túneis de experiências perigosas. Então, qual o caminho que nós devemos escolher? O caminho justo. O caminho que vai nos trazer paz. O caminho do amor. Pois somente pelo amor é que nós conseguiremos chegar a esse reino, a esse roteiro de Deus. O amor cura, o amor ampara, o amor protege, o amor doa, o amor liberta. São alguns sentimentos que eu falei sobre o amor, mas sim, o amor ele é tão extenso. Então, toda a terapêutica proposta por Jesus, ela é libertadora. Ou seja, quando a gente se liberta, ela é total e não tem mais retorno. Ela não detém ao problema. Jesus ele não detinha ao problema. Jesus ele identificava ali em cada indivíduo qual seria a sua inclinação. Mas ele fazia com que aquele indivíduo, ele próprio, reconhecesse, refletisse e assim mudasse. Porque Jesus ele respeita o processo de cada um. Ele respeita o nosso tempo, o nosso livre-arbítrio. Porque Jesus ele entende, Jesus ele faz parte desde do planejamento da terra até o nosso próprio planejamento humano. Então, de total conhecimento e profundidade, ele nos conhece intimamente. E ele, conhecendo cada um de nós, ele apenas mostra, quando assim nós nos permitimos ver aonde ainda nós falhamos, ele mostra e sugere. Ele apenas sugere, porque a mudança tem que ser nossa. Jesus faz com que cada indivíduo identifique, faça uma reflexão para que ele mesmo entenda que não precisa se manter no erro, mudar sua consciência diante da moral, para assim evitar amarguras, dores que comprometem seu processo reencarnatório, que muitas vezes leva para várias reencarnações. Cristo sempre respeitou o livre-arbítrio, o direito de escolha, que é inalienável, definindo os rumos da felicidade terrena que prosseguiriam no reino dos céus. Ou seja, Jesus está sempre nos mostrando o roteiro de luz, que é o reino dos céus. Porque tudo isso aqui a qual nós vivenciamos, estamos apenas para aprendizado. A Terra é uma escola de aprendizado. Ele demonstra que, através do sofrimento resignado, bem vivido, poderíamos assim gradativamente evoluir. Porque o espírito, ele é eterno, e a relatividade temporal é sempre sucedida pela serenidade.
Ou seja, o que hoje nós passamos aqui faz parte dentro do nosso contexto nesse exato momento. Então, quando a gente identifica aonde nos causa dor e sofrimento, faz com que a gente mude o nosso comportamento e as nossas inclinações, para que assim também a gente não se permita mais vir em outras encarnações com essa mesma dificuldade. Tanto que Chico ele dizia, vamos amar, amar liberta. Você já imaginou, a gente hoje vive como, né? Nós temos os nossos ajustes, pessoas difíceis que são nos colocadas. E se a gente viver naquela constância de discussões e de brigas, e não mudarmos, porque muitas vezes a mudança, a gente muitas vezes espera que a mudança seja do outro. Só que às vezes o outro está num processo totalmente diferente do seu. Às vezes é um espírito muito mais endividado, muito mais endurecido, e ainda que não se permitiu essa ajuda. Então cabe a nós que já teve um pouco do despertar, perdoar, mudar toda essa ação, para que assim na próxima encarnação não se faça mais parte do nosso processo. Porque a ação do outro, o que o outro vai fazer é do outro. Cabe a nós mudarmos. Os espíritos superiores, ele nos fala na questão 125, quando Kardec pergunta: aquele que não tem feito as melhores escolhas, buscando os melhores caminhos, chegará ao mesmo fim? E aí eles respondem: sim, a todos os seus filhos Deus reservou o mesmo destino. Claro que a chegada da meta não só depende da misericórdia divina, também depende do livre-arbítrio e do esforço de cada um. Aqueles que têm escolhido o caminho da vaidade, rebeldia e endurecimento, os espíritos superiores dizem, eles dizem, a eternidade será muito mais longa. E é isso que vocês querem? Que a eternidade de sofrimento seja mais longa? Ou não seria muito mais fácil a gente tentar agora, aonde estamos, cada um de nós tendo a oportunidade de nos melhorarmos como seres humanos, de estarmos aqui hoje no domingo, de ter saído da nossa casa, porque nós nos propusemos a conhecer um pouco mais desse Cristo, a conhecer um pouco mais desse roteiro, dessa luz que nos impulsiona e que nos guia. Então, eu coloquei um exemplo aqui muito interessante. Podemos dar como exemplo o símbolo tão bonito encontrado no Antigo Testamento, em Êxodo, onde o povo, em jornada pelo deserto, deixando o Egito, que ali é aquele símbolo, né? Se falava dentro do contexto que aquele povo ele vivia em escravidão espiritual e material, que em hebraico o Egito significa estreiteza, caminho estreito. Aquele povo que ali ia buscar o deslocamento, a busca pela libertação espiritual, eles se perderam. Em vez de eles irem em caminhos retos, sem curvas, eles andaram em círculos.